Olá! Hoje a gente vai mergulhar na cabeça de uma das maiores lendas do mercado brasileiro, Décio Bazin. E a gente vai descobrir que, para ele, o objetivo não era só acumular riqueza, era buscar uma coisa muito mais rara no mundo dos investimentos, que é a tranquilidade. E para começar, nada melhor do que essa metáfora do próprio Bazin. Para ele, o mercado não era um monte de gráficos e números. Não, era um verdadeiro zoológico, cheio de predadores, presas, personagens de todo tipo, um lugar onde a psicologia humana fica completamente exposta. Vamos entender como ele aprendeu a andar por essa selva. Então, para a gente entender a filosofia dele, precisamos voltar para o começo de tudo. Essa primeira parte da nossa análise é sobre o ambiente perigoso que moldou as primeiras, e olha, bem dolorosas, lições que ele teve na bolsa. Ele não nasceu sabendo. Como muita gente, Bazin foi atraído por aquela promessa de dinheiro fácil. Só que a educação financeira dele não veio de livros, veio de perdas bem reais, de lições que doeram no bolso e que forçaram ele a criar uma filosofia de pura sobrevivência. E essa história começa com uma empresa que, na época, parecia a maior oportunidade do século. Uma tal de Cássio Muniz, que diziam que ia ser a nova grande loja de departamento concorrente da Mapim. Para o jovem Bazin, parecia o lugar perfeito para começar a investir. E aqui a gente vê a armadilha clássica, né? A promessa da informação que ninguém tem, a dica quente vinda de um suposto especialista, a garantia de um esquema é uma isca perfeita. E o Bazin, como tantos outros, mordeu essa isca com força total. E aí vai o choque de realidade. A promessa era pura fumaça. O balanço financeiro incrível, mentira. Os vários imóveis da empresa não existiam. A empresa era basicamente uma fachada para pegar o dinheiro dos investidores mais ingênuos. E o custo dessa primeira lição? 6 meses de economias, 6 meses de trabalho duro, de sacrifício que simplesmente evaporaram. Para ele isso não foi só uma perda de dinheiro, foi o momento da virada. Ali ele decidiu que nunca mais na vida ia comprar uma ação com base em achismo ou em factos que ele mesmo não pudesse comprovar. Mas a curva de aprendizado do Bazin ainda estava longe de acabar. A próxima grande lição veio daquele jeito clássico, no meio de um ciclo de euforia e pânico total do mercado, lá em 1971. O mercado estava uma loucura, todo mundo queria entrar na festa. Contagiado por esse otimismo todo, o Bazin pegou o dinheiro que estava guardando para comprar um Fusca e investiu numa das ações mais quentes da época. Percebe o padrão se repetindo? De novo o conselho do especialista, aquele papo técnico, cheio de confiança, a garantia de que a ação já tinha chegado no fundo do poço. É o famoso canto da sereia da análise de mercado, prometendo certeza onde só existe incerteza. A realidade foi de novo devastadora. O tal fundo do poço, na verdade, tinha um porão. A ação continuou caindo sem parar. E dessa vez a perda foi ainda maior. Porque não levou só o dinheiro dele, mas o da família também. Essa segunda pancada forçou o Bazin a repensar tudo do zero. E foi aí, depois de 2 quedas feias, que a ficha finalmente caiu. Bazin percebeu que existiam 2 jogos completamente diferentes acontecendo na bolsa, e ele estava jogando o jogo errado. Isso levou ele a fazer uma distinção que é a base de toda a filosofia dele, a diferença entre ser um investidor e ser um especulador. Então o ponto crucial é esse. De um lado você tem o especulador, que vive numa montanha-russa de emoções, comprando e vendendo baseado no medo e na ganância. Do outro lado tem o investidor que age com calma, como se estivesse se tornando sócio de um negócio. Porque no fim das contas, é exatamente isso que ele está fazendo. E essa frase dele é simplesmente genial. Para ele, especular não é uma estratégia de investimento, é quase uma condição psicológica. É uma busca sem fim, desgastante, que na visão dele quase sempre leva à angústia e à perda de dinheiro. A partir dessa grande sacada, Bazin construiu a sua filosofia. Vamos ver agora como essa ideia vira um método simples, mas muito poderoso, totalmente focado na força dos dividendos. Esquece gráfico, esquece previsão, esquece o barulho do mercado. Para o Bazin, tudo se resumia a uma pergunta. Esse ativo me paga um rendimento? O valor de uma ação não estava no preço que sobe e desce, mas na capacidade dela de botar dinheiro de verdade no bolso do dono. Ponto final. Que imagem poderosa, né? Pensa só, quando o mercado está em pânico, quando tudo está caindo e ninguém sabe o que vai acontecer, os dividendos são o farol na escuridão. São a prova real, concreta, de que a empresa por trás daquela ação é lucrativa e saudável bastante para dividir o lucro. É um sinal de um negócio sólido.
E com essa filosofia, fica fácil entender por que ele criticava outros investimentos famosos. Ouro, dólar, eles não se multiplicam sozinhos. Você só ganha dinheiro se vender, se desfazendo do seu patrimônio. E imóveis, embora possam dar uma renda, geralmente o retorno é baixo e a dor de cabeça é grande. Nenhum deles passava no teste fundamental dele. E agora a gente chega na lição final do Basalen e talvez a mais dura de todas para o pequeno investidor. A ideia de que, no fim do dia, a responsabilidade pelo seu dinheiro é só sua. É uma conclusão bem forte, mas para ele era fundamental. Depois de ter sido enganado por corretor, por especialista, Bazin entendeu que essa responsabilidade não dá para transferir para ninguém. Ninguém vai cuidar do seu patrimônio como você mesmo. A decisão final tem que ser sua. E aqui está o coração da filosofia dele. O método focado em dividendos não era só para ganhar dinheiro, era para conseguir dormir em paz à noite. Era para se libertar daquela ansiedade de ficar olhando cotação o tempo todo e, finalmente, alcançar um estado de tranquilidade, sabendo que seus investimentos estão trabalhando para você. E essa é a grande questão que fica. Num mundo que vive de velocidade, de complexidade, de especulação com criptoativos, a abordagem do Bazin, que é calma, paciente, focada em renda, parece até radical. Mas talvez hoje, mais do que nunca, essa busca pela tranquilidade seja, no fim das contas, o investimento mais valioso de todos.